Estamos apresentando as funcionalidades do software Text Mining Suite. Neste vídeo, vamos apresentar a ferramenta de comparação de documentos. Esta ferramenta compara textos e nos mostra quais as palavras que aparecem em mais de um texto ou em todos os textos e também as diferenças, as palavras exclusivas de cada texto. Inicialmente precisamos selecionar uma lista de documentos. Esta lista deve ter sido já criada anteriormente. Aqui temos então a lista de documentos e vamos fazer a comparação, que é justamente extrair os chamados centroides. Podemos extrair três tipos de centroides. A primeira opção pega todas as palavras que apareçam em todos os textos e associa a frequência, ou seja, o número de textos em que cada palavra aparece. A segunda opção só pega as palavras que aparecem em dois ou mais documentos. E a terceira opção monta o centroide com somente as palavras que aparecem em todos os documentos. Podemos fazer o cálculo do valor associado a cada palavra por frequência, ou seja, o número de textos onde aparece, ou por peso. Nesse exemplo, vamos usar a primeira opção, tipo de centroide, usando todas as palavras mais a frequência, e o modo já, então, indicando a frequência. Neste caso, estamos usando o método por palavra, ou seja, ele analisa as palavras presentes nos textos. Podemos também extrair um centroide contextual, ou seja, analisando os conceitos que aparecem nos textos, mas para isso vamos precisar ter feito a classificação antes. Vamos mostrar essas duas situações. Primeiro, vamos apresentar as duas possibilidades, o cálculo do centroide tanto por palavra quanto o contextual. Primeiro, vamos criar o centroide por palavra. Vamos pedir para que ele crie um novo centroide. Ele já criou, já analisou aqui todos os documentos e encontrou 122 palavras. Podemos ordenar esse centroide por peso. Aqui podemos ver então a palavra que mais aparece e o número de textos em que ela aparece nessa coleção. Podemos salvar esse centroide, mas vamos criar também o centroide usando o segundo tipo aqui, que basta aparecer em dois documentos para depois poder calcular as diferenças. Para poder calcular as diferenças é preciso usar esse segundo centroide. Então, vamos selecionar aqui. Ele já calculou, achou 20 palavras. Vamos pedir para ordenar por peso. E ou seja, são 20 palavras que aparecem em dois ou mais documentos dessa coleção. Vamos salvar esse centroide como uma lista. Vamos dar o nome aqui de centroide test. E vamos pedir para calcular as diferenças. Ele pede justamente então o nome do centroide que foi salvo, o centroide test. E terminou de calcular as diferenças. Agora podemos ver as diferenças de cada texto, ou seja, as palavras exclusivas de cada texto, marcando o texto e pedindo aqui para mostrar as diferenças do documento selecionado, ou seja, as palavras que aparecem só nesse documento. Em todas as ferramentas onde houver uma lista de textos, podemos dar dois cliques e ele abre exatamente o arquivo texto. A outra opção é criar um centroide contextual. Para isso precisaremos ter feito a classificação antes, que é explicada numa outra ferramenta. E antes da classificação é preciso criar a ontologia. Como aqui nós já fizemos isso, vamos pedir então para que ele crie o centroide contextual. Vamos usar a primeira opção. E aqui vamos pedir também para ordenar, e aqui ele está nos mostrando os conceitos que mais aparecem, ou seja, os conceitos e em quantos textos cada conceito aparece.